Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite do Instagram, do Face. Hoje eu estou aqui sozinho para conversar um tema muito importante que eu gostaria de conversar com você. Gostaria de conversar um assunto muito importante que está acontecendo muito na nossa sociedade. Aqui em Ribeirão Preto, que eu moro, está acontecendo muito, está acontecendo de novo uma onda e nós precisamos conversar sobre isto. O melhor remédio para isso que eu vou falar hoje chama-se conversa. Eu vou falar com vocês sobre sofrimento. Sofrimento psíquico, sofrimento mental, dor. É uma dor que desatina sem doer. Nós precisamos conversar do sofrimento humano, porque o sofrimento humano, entre outras coisas, ele pode levar as pessoas ao suicídio. Nós vamos conversar hoje sobre suicídio. É uma coisa que a princípio eu fiquei até um pouco, como se diz, relutante, porque a própria situação, a própria condição, a própria sociedade, o próprio conceito, ele faz com que a gente evite falar disso. E é o que a gente não pode fazer, é evitar de falar de sofrimento. Você está me entendendo? Nós não podemos evitar de falar de sofrimento. Sofrimento a gente sente como a gente sente fome, como a gente sente sede, como a gente sente vontade, como a gente sente alegria, como a gente sente tristeza, como a gente sente. São sentimentos. E o sofrimento mental, tá? Sofrimento mental, ele se cura com conversa. Sofrimento mental, ele não se cura com medicamentos, que é o que as pessoas mais buscam, drogas. As pessoas buscam drogas para aliviar sofrimento, buscam drogas do álcool, drogas psicotrópicas, drogas, remédios, né, que eu quero dizer. Então isso acaba muitas vezes apenas prolongando o sofrimento ou mascarando o sofrimento. Sofrimento mental, nós precisamos conversar com alguém, tá? Pode ser com o padre, pode ser com o gari da rua, pode ser com o taxista, pode ser com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, pode ser com o seu namorado, pode ser com o seu marido, pode ser até com o seu cachorro, né? Muitas pessoas hoje, em função da solidão, estão conversando com os pets. Eu acho que, vamos dizer, seria melhor se você conversasse com um humano, mas as pessoas têm receio de conversar com um humano com as reações do humano, que as pessoas vão acabar falando para outras pessoas, que você vai acabar ouvindo coisas que você não quer do outro. Então muitos hoje têm conversado com os pets, porque os pets, você fala e ele olha para você, né, com aquela cara de amor, de afeto, e só o fato de você falar já é uma terapia, né? Mas eu acho que seria bacana, seria importante que você pensasse que o melhor lugar para você conversar com alguém você saindo desse espaço, dessa solidão sua, né? Procurando alguém. Nós, por exemplo, psicólogos, trabalhamos com isso. Nós doamos o nosso tempo, a nossa vida para conversar com vocês, para ajudar vocês. Então, o mais indicado para alguém que está vivendo um processo de sofrimento é psicoterapia. Antigamente as pessoas tinham mais tendência de procurar os padres, para conversar sobre sofrimento, conversar sobre dor, conversar sobre segredos,
conversar sobre dúvidas, conversar sobre temor, conversar sobre ideias de suicídio, ideias de se matar, ideias de acabar com a vida, porque essas ideias, gente, acontecem com todo mundo, tá? Todos nós temos ideias de suicídio. Eu quero já dar um alô aqui para várias pessoas que estão aqui já chegando, a Consolação, a Sandra, o Valpazeto, o Melik também está aqui, né? Obrigado, gente, por vocês estarem chegando. Nós vamos conversar hoje sobre... a base disso é sofrimento, né? A consequência é suicídio. E o suicídio, ele acontece por várias questões, por várias razões. Nós temos algumas pesquisas que foram feitas com pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram, né? Então, as razões dos suicidas, elas já foram publicadas também. Eu acompanho isso há muitos anos, até no meu livro Perdas e Danos, né? Esse livro aqui, eu comento num lugar aí sobre o suicida, sobre as ideias do suicida, sobre as razões do suicida, que muitas vezes ela vem muito de comportamentos e situações depressivas, né? Então a depressão muitas vezes acaba levando as pessoas a um processo o processo depressivo. Olá, Silvio, leva muitas vezes as pessoas a uma situação de suicídio, que é acabar com a própria vida, para acabar com o sofrimento. A primeira razão que acabaram achando a respeito do porquê que você tentou se matar, né? A primeira razão daqueles que não conseguiram, lógico, né? Fizeram uma pesquisa com quem não conseguiu e por que você quis tirar sua vida, por que você quis se matar, por que você quis se suicidar. A primeira, a mais assim, de longe de todas, foi para se livrar de um sofrimento. Essa foi a primeira razão de um suicida, para se livrar de um sofrimento. Esse sofrimento, como a gente está contando, ele faz parte da vida, né? Nós vivemos sofrimento todo dia. Todo dia. Você não passou por situações sofridas hoje? Você não está passando por alguma coisa sofrida? Você não está alguma coisa que fica martelando a sua cabeça, que fica fazendo você pensar? E no pensar, que muitas vezes o sonho nada mais é do que um processo de elaboração das nossas angústias. Então, quando a gente tem dificuldade de conversar com alguém, a gente sonha. O sonho, entre tantas funções, tem a função de ajudar a gente a elaborar, a digerir aquelas ideias, aquelas coisas que estão na nossa cabeça, ou uma situação que você está procurando uma solução, um caminho. Então, muitas vezes, nós mesmos damos algumas respostas para nós através dos sonhos, através dos insights, mas o melhor lugar para você poder digerir essas coisas é conversando com alguém. Por isso que o Vale dos Suicidas, ele é permeado pelo silêncio. O silêncio é a grande pólvora do suicida. O silêncio é uma pólvora, o silêncio é o melhor ambiente para um suicida continuar planejando as suas ações, continuar se valendo daquela ideia, vendo aquela como a última solução, como a última saída, como né? Então, muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, a pessoa busca o suicídio para se livrar de um sofrimento que ela não está suportando. Esse sofrimento pode ser de diversas maneiras, físicos, doenças, falências, ou situações da própria existência, situações afetivas, situações emocionais, situações milhares, né? Você sabe o que é sofrimento, você sabe o que é viver com sofrimento sozinho, sozinha. É muito mais difícil. Quando você consegue conversar com alguém, quando você consegue falar com alguém daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo,
alivia. Só o fato de conversar já é meio caminho andado. E quando você consegue conversar isso com pessoas especialistas da área, elas vão conseguir ajudar você a elaborar isso de uma melhor maneira. Então é por isso que existe o processo de elaboração. A gente sente e tem pensamentos, sentimentos o dia inteiro, bons e ruins, não é? Existe uma apologia, não, vamos manter os sentimentos positivos, mas os sentimentos negativos também existem. E se você tratar bem os sentimentos negativos, vai abrir espaço para os sentimentos positivos. Não adianta você querer colocar positivo, 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 se você está vivendo uma situação extremamente angustiante. Você precisa drenar aquilo, você precisa elaborar aquilo, você precisa aprender com aquilo. Aquilo muitas vezes é um processo de aprendizagem que você está precisando passar. Mas às vezes você sozinha ou você sozinho diante daquele calvário, que se torna um calvário, quando você vivencia aquilo sozinho, sozinha, faz com que você cada vez mais vai ficando fragilizada perante o sofrimento. O sofrimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e suas capacidades de resistência vai diminuindo. O melhor remédio para o sofrimento chama-se conversa. Eu vou falar isso o tempo inteiro para vocês. Então, já vai guardando aí que a conversa, o diálogo, é a melhor maneira de vocês, pais, tratarem esse assunto com seus filhos. Por quê? O suicídio acontece muito com adolescentes. Aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, vários momentos começam a aparecer ondas de suicídio. Aqui está uma onda de suicídio, está crescente. Né? Já foram vários esses últimos 3 meses. Daqueles que a gente sabe e muitos que a gente não sabe, porque o suicídio ainda é tratado como um tabu, as pessoas evitam falar disso, as pessoas evitam comentar sobre isso. Até a religião, muitas tempos atrás, não sei como é que está hoje, eles evitavam fazer a bênção de uma pessoa que tinha cometido suicídio, que eu acho que não devia fazer isso, não devia ser feito isso. O perdão é o que Jesus Cristo nos mostrou desde o início, mas é tratado como um tabu. Para falar de suicídio, né? Nossa, tem uma live sobre suicídio. Ai, Deus me livre, eu não quero. Precisa ouvir. Mande isso para quem vocês conheçam que estão passando por sofrimento. A gente precisa conversar, a gente precisa falar. Viver dentro das 4 paredes, no silêncio com o sofrimento, é o pior lugar que você pode ficar quando você está sofrendo. Concordo que a gente precisa passar por isto, a gente pode, mas muitas vezes a gente não consegue. E quando a gente não consegue, a gente sofre muito mais, a gente passa a ter doenças psicossomáticas, a gente passa a sofrer, as doenças começam a participar do nosso organismo, e aí vai. Né? Aí vai num ciclo vicioso de sofrimento, mais doença, mais complicação, mais problema, e a ideia de sofrimento, a condição de sofrimento, a vivência de sofrimento vai ficando insuportável, ao ponto da pessoa começar a pensar naquilo de uma forma sozinha, ou às vezes ela manifesta um ato, ela manifesta outros atos, porque tem o suicídio, muitos deles, eles começam de forma silenciosa, ele não é tão declarado, né? A gente observa muitos desses atos suicidas silenciosos ligado a situações de autoviolência consigo, assim, que as pessoas não dão nome de violência, de autopunição, de autoviolência, que são acidentes de vários tipos, desde os automobilísticos são os piores, agregado a álcool, a bebida, a tóxico, são pequenos suicídios que muitas vezes nós cometemos em função do sofrimento
que nós estamos passando. Tudo bem que às vezes a bebida, o álcool, a droga, ela é fomentada pela alegria, pela felicidade, mas o ato em si, aquele ato que muitas vezes fala, o que a pessoa fez? Ele entrou debaixo de um caminhão. Aquilo muitas vezes poderia ser evitado. E muitas vezes o que está por trás daquilo não é alegria, é sofrimento. Então, gente, sofrimento, ele se resolve com conversa. É o melhor caminho para resolver problema de sofrimento é conversa, tá? Não é bebida, não é festa, não é alegria artificial, é conversa. Porque na conversa você elabora. Porque você pode estar sofrendo muito hoje, você toma um porre hoje, você acha que amanhã o sofrimento foi embora. Não, ele está lá. Ele vai voltar para você de uma cara diferente, de outra cara, e ele fica ali te torturando. Então, o melhor momento, a melhor condição é isso. Falei do primeiro, estatisticamente, das primeiras razões da pessoa se matar e se livrar de um sofrimento. Nessa pesquisa também vieram outras razões. A segunda razão foi de levar a culpa a alguém, como se fosse um ato de vingança, né? Com minha morte eu vou fazer esta pessoa sofrer e penar a vida inteira. Isso foi respondido por pessoas que tentaram suicídio, tá, gente? Não sou eu que estou aqui imaginando, tá? São situações que a gente, nós como terapeutas, psicoterapeutas, vivemos isso no consultório, ouvimos essas histórias, essa raiva, essa vingança que as pessoas às vezes têm de pessoas queridas, são pessoas queridas, pessoas próximas, que às vezes a pessoa deixa essa herança, né? Deixa essa herança para o outro e muitas vezes com cartinhas, né? Escritas, olha, não se sinta culpada pela minha morte. Eu sei que eu sofri muito, eu sei que às vezes você não teve tempo para mim, você estava muito ocupado com a sua vida, com as suas coisas, com os pais, com o seu trabalho, né? Com ganhar dinheiro, né? Então ali tem muitas substâncias culposas, né? Então nós precisamos também tratar daqueles que ficam, porque aqueles que ficam, eles sofrem, independentemente se o ato foi um ato de coragem da pessoa, se foi um ato de liberdade, de libertação. As pessoas que ficam, elas sofrem muito. Não tem uma mãe, não tem um pai que sofre a vida inteira do suicídio de um filho, ou coisas assim, né? Então, nós precisamos também ajudar as pessoas que ficam, ok? Olá, Marinei Bussi, Débora, ok? Vocês estão chegando, acenando para vocês. Então, gente, nós precisamos tratar da pessoa que está sofrendo, né? Nós precisamos nos tratarmos quando nós estamos sofrendo, porque há uma resistência em você procurar ajuda com um psicoterapeuta, porque você imagina que aquilo é uma condição menor, né? E não é uma condição menor de você viver sofrimento e ter dificuldade de viver sofrimento e procurar ajuda com uma pessoa especialista para você superar aquilo de uma maneira muito bacana. Porque quando você supera situações difíceis de vida, você se fortalece. E quando você não supera, você adoece. Então tem dois caminhos. Superar você fortalece, não superar, muitas vezes você adoece ou leva conjunto situações de vida, cânceres, doenças psicossomáticas que são comprovadas que muitas delas têm a origem psíquica, né? Que eles falam psicossomática, até né? É um psíquico que se transforma no corpo quando aquilo você não consegue elaborar, você não consegue rodar, digerir e, né, evacuar aquilo para abrir espaço para coisas melhores. Primeiro, as razões, sofrimento para se livrar de sofrimento. Segunda razão, para deixar esse ônus para alguém, né? Deixar esse ônus para alguém. Terceiro, é uma
punição a si mesmo. Aí entra o aspecto depressivo do suicídio. Porque no processo depressivo, na maioria deles, a culpa é muito grande. A culpa de você ter fracassado, a culpa de você ter errado, a culpa de você ter sangrado, de você ter feito alguém sofrer, a culpa de não ter sido como você esperava, a culpa de não ter sido melhor, a culpa de vários aspectos que você, de uma certa forma, deixou a desejar. Ah, mas as pessoas vão para esse lugar? Vão. Muitos vão para esse lugar, porque às vezes é um superego muito severo, muito rígido. O superego é aquele agente crítico nosso, é o nosso juiz, é aquele que nos julga. Está dentro de nós, segundo Freud. Desde lá de 1914, o Freud falava, dentro da gente tem o ego, o id e o superego. O ego é a nossa instância administrativa, é aquele que tenta administrar os nossos problemas, tenta trazer soluções, pensamentos, atitudes, né? É o nosso administrador. O id são os nossos impulsos, que pulsiona tanto impulsos amorosos como impulsos hostis e agressivos. O ato do suicídio é um impulso governado pelo id, né? É extremamente forte, extremamente severo. Olá, Neto, que bom você estar aqui. Estamos conversando hoje sobre suicídio. E a melhor maneira de conversar suicídio, Neto, é o que você faz, é conversar com as pessoas. As pessoas são muito carentes de uma palavra nossa. Muitas vezes o Neto é um radialista, ele está sempre conversando, e muitas vezes eu vejo ele conversar com as pessoas, ele consegue passar uma palavrinha, porque às vezes a gente tenta fazer isso, né? No ofício que a gente faz, de levar alguma coisa boa para o outro, uma mensagem, uma frase ou qualquer expressão, né? Saia disso, manda isso, né? Vamos viver. Então, nós temos várias maneiras de tentar lidar com o sofrimento. A comunicação é o nosso principal veículo, tá? A conversa, o diálogo, as frases, a igreja, a religião, tudo ajuda. Os amigos, os psicoterapeutas estão aí. Voltando para o terceiro item das razões de um suicida. Primeiro, se livrar de um sofrimento. Segundo, deixar o ônus para alguém. E terceiro, é uma vingança contra si mesmo. Isso foi perguntado para quem não conseguiu, tá, gente? Quem está chegando agora. E está muito baseado, muito intrínseco na depressão, porque uma das coisas principais da depressão é a culpa. A culpa por não ter sido como muitas vezes a gente acha que temos que ser, né? Que são as nossas básicas narcísicas, né? Então, muitas vezes, o ato suicida é um ato, todo ele é de desespero, um ato de eu não presto, eu não sirvo, eu não mereço viver, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sirvo para nada, eu só faço merda, eu sou um merda, eu sou um nada, a minha vida não vale nada. Então essas frases são frases de pessoas que estão num processo de culpa perigoso, tá? Porque por mais que você fala para ela, porque essas culpas muitas vezes elas não são assim totalmente reais, né? A pessoa às vezes não é nem culpada, aquilo foi um acontecimento da vida, um acontecimento que nem ela participou, como a pessoa que fica numa situação familiar do suicida sentindo essa culpa, né? Até você mostrar para a pessoa que aquilo foi um ato da pessoa, foi um ato voluntário, um ato dela, demora muito tempo para ela entender que aquilo foi um ato dela. Muitas vezes a gente se sente culpado, principalmente as mães, né? As mães, elas, né? Feliz Dias das Mães. Ontem, né? Ela está ali o tempo inteiro. Ela está perto, ela está sempre perto. E a mãe, muitas vezes, acaba levando essa condição para dentro dela. E isso é a vida inteira para uma mãe superar o suicídio de um filho.
não consegue superar. Sempre ela vai pensar, putz, mas se eu tivesse visto, se eu tivesse feito, se eu tivesse, porque a mãe ela tem esse sentimento dentro dela, né? De mãe. A mãe é aquela que fica, é aquela que está ali o tempo inteiro, é aquela que está nos observando, que está o tempo inteiro, quando ninguém nos percebe, as nossas mães nos percebem. E muitas vezes, para elas lidarem com esse sentimento, é muito difícil. Vai uma vida, né? Por mais que aquilo fique caracterizado, que ela não teve participação, mas ela vai sentir a falta daquele que foi, né? Dificilmente uma mãe consegue enterrar um filho. Esse é um processo muito difícil. Então, esse terceiro aspecto é importante a gente comentar, que muitas vezes é um ato que a pessoa tem contra si mesmo, é um ato de revolta contra si, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não mereço e não mereço viver, eu mereço a morte, né? E o quarto item, que nas estatísticas apareceram, né, de pessoas que tentaram e não conseguiram, é como se fosse um ato heróico de si como dono da sua própria vida e uma opção pela morte. E dificilmente esses atos em si, eles são tão verdadeiramente conscientes como um ato de bravura. Essas bravuras acontecem muito com os adolescentes, gente. Que é vivido pelo desafio. Vira e outras aparecem alguns moldes e modelos aí na nossa mídia digital. Vocês lembram da baleia azul? Né? Eram grupos de pessoas que se reuniam, né, dentro de um aplicativo, e lá tinha todo um passo a passo para a pessoa chegar no último ato, que era o ato do suicídio. E isso viralizou como um ato heróico. E aquilo era uma situação que acabou levando muitos jovens a cometerem suicídio, e vira e mexe aparece alguma coisa parecida. A própria onda, como a gente está vivendo aqui em Ribeirão Preto, que eu estou até hoje vindo isso muito, está virando onda isso aqui, né? Já aconteceram vários casos e um acaba estimulando o outro no sentido de desafio, no sentido de dono da própria vida, o que ele deixa com as pessoas, o arraso que ele faz com esse tipo de ato, né? Que é um ato que muitas vezes é visto como heróico, mas não sei, né, se é um ato heróico. Eu acho que não, mas é uma coisa que nós temos que estarmos atentos. Os pais acabam muitas vezes se sentindo culpados disso porque não perceberam, porque não viram, mas existem vários sinais, gente, vários sinais que um suicida nos dá. Os jovens, voltando agora de trás para frente, dentro dessas situações de atos heróicos, eles começam a atentar contra a própria sanidade e a própria vida. Muitas vezes eles começam a fazer pequenos suicídios, como os cortes, acidentes, se colocar em situações de extrema vulnerabilidade para sentir a sensação de ficar pendurado numa laje de 20 andares e olhar lá para baixo. Eles começam a viver essas situações no dia a dia, e muitas vezes essas situações são ocultadas por eles, né? Esse pessoal da baleia azul, eles se cortavam, mas eles colocavam blusas por cima dos braços, do corpo, para que os pais não vissem as mutilações que eles estavam fazendo com eles. As mutilações podem ser físicas, que são visíveis, mas muitas vezes as mutilações são psicológicas. A pessoa entra no silêncio. O silêncio por isso que é o principal som do Vale dos Suicidas. É o silêncio. Quando a pessoa está muito quieta, ela pode estar lá precisando daquele silêncio, daquela situação para poder estar elaborando as coisas que ela está sofrendo, mas muitas vezes ela acaba
se isolando dentro desse quarto, isolando dentro desse calvário solitário, e passa muitas vezes a ser visto como o melhor lugar, mas é um lugar de sofrimento sem fim, que às vezes nós podemos ver isso, seja com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, parceiras, com os nossos pais e com os nossos filhos. Então é importante, não às vezes é importante a gente perceber que isso está acontecendo, porque muitas vezes a gente não quer interferir no espaço do outro, mas quando esse espaço do outro começa a ficar extremamente silencioso, com poucas ações do outro, com poucas verbalizações do outro, ele está pedindo ajuda em silêncio. Às vezes você tenta chegar, tenta falar o que está acontecendo, nada, está tudo bem, nada. Estou percebendo que você está muito quieto, estou percebendo que você está muito, parece que você está sofrendo, eu vejo no seu rosto, não, está tudo bem, coisas normais, É importante achar um jeito de poder entrar dentro desse silêncio, né? Existem diversas maneiras de você poder fazer isso, até o ponto de você levar essa pessoa a um profissional da saúde mental. Nós estamos aqui, nós psicólogos, nós estamos aqui para ajudar, não só na alegria, mas na tristeza também. E esse processo, quando ele pode ser elaborado, volto mais uma vez a falar para vocês, eles passam a ter uma superação. Então nós precisamos elaborar o nosso sofrimento com elaborações. Olá, Maria Rita, tudo bem? E às vezes, o principal caminho é isso que eu estou falando de novo mais uma vez, é poder conversar com alguém, é poder estar isso participando com alguém. Então, a melhor maneira de lidar com isso e com isto é a gente poder perceber tanto na gente como no outro, nos nossos filhos, nos nossos pais, porque muitas vezes essa tentativa é um desespero, basicamente, para se livrar de um sofrimento. A pessoa está passando por um sofrimento. Ela está precisando de ajuda. E a gente tem uma resistência, né, gente? A gente tem uma resistência de procurar ajuda quando a gente está sofrendo. Aí eu estou pensando aqui, por que a gente tem essa resistência, né? Para conversar, às vezes, com alguém de coisas que nós estamos sofrendo. São muitas as respostas que a gente tem como resistência, né? De incomodar o outro, de não querer falar das nossas coisas para o outro, de não querer aumentar esse assunto, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que se a gente vai mexer num angu, a gente vai aumentar ele, né? É como o suicídio. As pessoas preferem, socialmente, a não falar de suicídio. Existe aí uma mídia, existe aí um tabu de não falar, de não publicar, de não veicular o suicídio. Como se fosse uma maneira, tipo assim, de não estimular outras pessoas a fazerem isso. Mas nós precisamos, gente, o Neto está aí, pode conversar com a gente, a comunicação, ela é imprescindível para que a gente possa aventar e ventar as coisas que a gente está passando e vivendo. Porque quando a gente consegue mexer, consegue soprar para que o vento leve, o vento muitas vezes ele pode levar a situações a princípio de transtorno, né, como uma ventania. Mas a partir do momento que ele consegue passar, é uma sensação de alívio, no sentido até de poder levar as coisas ruins, de elaborar as coisas ruins, elaborar as coisas difíceis. Então nós precisamos fazer ventania sim com esse assunto. Nós precisamos falar desse assunto sim. Porque esse assunto, o lugar que ele mais se prolifera é no silêncio. O suicídio se prolifera no silêncio. Então nós precisamos falar de uma maneira profissional, até se possível, como eu estou tentando falar com vocês, para que a gente use maneiras de lidar com isso, né?
Então, de novo, a pergunta de vocês, como que a gente percebe? A gente percebe, primeiramente, pelo isolamento. Né? A pessoa que está sofrendo, a tendência ela é se isolar, porque a base do suicídio qual que é? Sofrimento. Eu estou tentando resumir para que isso fique marcado para vocês. A base do suicídio é sofrimento. Mesmo o jovem que tenta triunfar, é um jovem que você vai ver que ele está passando por bullying, estava passando por situações vexatórias, estava sendo ridicularizado e queria provar, né, para ele, para outras pessoas, que ele era herói. Né? Mas está por trás é sofrimento. Então, o que está por trás de um processo de suicídio chama-se sofrimento. Então, o sofrimento, muitas vezes, a gente percebe no outro. E quando a gente percebe, é importante que a gente tenha cuidado para lidar com isso, tato, né? Não é simplesmente dizer, para com isso, joga isso fora, vamos viver, você precisa ser alegre, você precisa ser feliz. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou percebendo que você está triste, estou percebendo que você está quieto. O que está acontecendo? Nada. Bom seria, né? Mas às vezes a gente passa por situações que deixam a gente... Então, é por aí que você pode começar a conversar com o seu filho, com a sua filha, com o seu parceiro, com seus pais, com seus filhos. O silêncio é o pior lugar para essa pessoa ficar, ok? Mesmo que você se dê de chato, mas é importante você tentar entrar dentro desse calvário, ou desse vale dos suicidas. O vale é o vale do silêncio. Você tem a possibilidade de comunicação. Então, primeira coisa é tentar quebrar esse vale. Se está difícil para você quebrar, e você percebe que aquilo continue, procure ajuda. Tanto você que está sofrendo, como você que está vendo alguém sofrer, o caminho da ajuda é o melhor caminho. Mas por que isso não é feito, Júlio? Por vários fatores, resistência é um deles, né? Tipo assim, eu não quero falar disso, eu não quero me expor, eu não quero assumir que eu estou passando por dificuldades, isso é bobeira, isso passa, isso é fraqueza minha e eu não posso mostrar que eu sou fraco, não posso mostrar que eu passo por sofrimento. Eu não posso passar que eu passo por sofrimento, porque todo mundo passa por sofrimento, todo mundo supera, por que eu não vou superar? Mas tem várias maneiras de você poder superar tudo isso. Né? Então, quando a gente consegue elaborar, que é o processo, quando a gente começa a conversar das nossas torturas que a gente passa, né? Aquilo começa a aliviar. Então, o caminho é você perceber o silêncio, você dá um jeito no silêncio, porque o silêncio não é o melhor lugar para você ficar, em todos os sentidos, né? Por mais que você esteja quieto, tudo bem, uma forma de você querer descansar, a gente usa a noite para ficar quieto e dormir, mas muitas vezes, quando a gente está de noite dormindo e as coisas estão perturbando a gente tem os nossos sonhos. Os nossos sonhos, uma das principais funções dos nossos sonhos é elaboração de conflito. Né? Os nossos sonhos vêm no sentido para elaborar. Muitas vezes tem pessoas que acordam com uma sensação, putz, né? Estava com uma situação difícil e eu sonhei essa noite e eu acho que é por aqui, por ali. O nosso inconsciente não para, gente, é a nossa mente não para, ela trabalha o tempo inteiro. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente está pensando e está procurando resolver os nossos problemas, né? Olá Rita, olá Neuza, Dirce, estou vendo vocês, Viviane, boa noite a todos vocês. Eu vou estar abrindo já para perguntas de vocês, tá? Se alguém tiver alguma perguntinha, coloque aí para a gente começar a bater um papo, né? Porque é importante a gente conversar. Eu estou dizendo que o principal remédio para o suicídio é a conversa. E a conversa ela é fantástica, né? Na conversa a gente consegue ver outras versões, ampliar versões de quem está só ouvindo, e isso ajuda todos a pensar melhor algumas coisas que estão aí travadinhas, que estão precisando de alguns catalisadores para adiantar
a reação. Então, na conversa, mesmo assistida ou conversada, nós avançamos em algumas coisas. Então, vocês que estão aqui, escrevam alguma coisa para que eu possa ler e a gente possa conversar sobre isso também. Falando das coisas que a gente pode fazer, que a gente pode perceber no outro, né? Os sinais e sintomas, tudo aparece pelos sinais e sintomas. Os sinais são dicas, são sinais, os sinais, e os sintomas são vividos. Então é importante que a gente... E quando a pessoa já tentou uma primeira vez, é possível dela tentar a segunda? Muito! 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 A pessoa que tentou uma vez, ela tem 50% de chance a mais de tentar de novo. Então, não trate isso como um esquecimento, não trate isso como uma coisa banal, pelo amor de Deus. Mesmo quando você vê pessoas cometendo pequenos suicídios, que a gente fala, né? Que são muitas vezes ligados a... É um suicídio contra si, chama pequenos suicídios porque são dolos, agressividades, violência contra si mesmo, seja com bebida alcoólica, no trânsito, acidentes, muitas vezes envolvido em acidentes, pessoas se envolvem em acidentes que a gente fala, o que a pessoa fez, né? É sinal, sinal é sinal, ó, né? Então, ali é o momento de a gente poder atuar. Tanto para a gente que vivencia isso, gente, porque às vezes nem a gente percebe que a gente está cometendo pequenos suicídios. E nós, muitas vezes, cometemos pequenos suicídios. É importante que a gente tenha atenção e dê valor para aquilo. Não tipo assim, uma bobeira, né? Uma bobeira que passou pela nossa cabeça. Não, aquilo precisa ser tratado. Deixa eu ver se eu acho um óculos melhor aqui, porque esse aqui tá ruim. Vamos ver aqui. Tá. A Rita tá mandando uma frase aqui. Júlio, eu acho que existe uma barreira grande ainda das pessoas em querer conversar sobre isso. Se procura ouvir alguém nesta situação. A Viviane Marcuse, muitas vezes não procuramos ajuda por achar que ninguém tem nada a ver com seus fantasmas. É verdade, Viviane. Mas você tem a ver com os seus fantasmas, né? Você é dona deles. E esses fantasmas, que como eu disse, muitas vezes a gente acha que são besteiras, não são besteiras, Viviane, não são besteiras. E muitas vezes os outros precisam dar o primeiro passo. O mais difícil é nós que estamos sofrendo, dar esse primeiro passo de procurar um amigo, uma amiga, né? Procurar Antigamente tinha os padres, né? Mas a gente não procura mais padre. Hoje temos os psicólogos, os terapeutas, que é o melhor lugar para você poder conversar isso. Então, existe a situação da gente ter que dar esse passo. É como a Rita está comentando, né? Se propor a ouvir alguém nesta situação. Rita, eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente põe na cabeça, que o outro não tem nada a ver com os nossos fantasmas, com as nossas dores, mas o outro de forma verdadeira, o outro que gosta de você, o outro que te ama, ele está sempre ali para poder tentar te ajudar. Muitas vezes você acha que eu vou perturbar, eu vou encher o outro com as minhas coisas que eu estou passando, que eu estou vivendo. Aquelas coisas, primeiro você tem que entender que aquelas coisas que você está passando, ela está difícil para você. E quando você consegue conversar com alguém, é o melhor caminho. É lógico que muitas vezes você vai conversar com alguém e pode ser um desastre, que essa pessoa pode reagir com você de maneira estúpida.
né, de maneira inadequada, de querer culpar você, de querer deixar você mais entristecido ainda. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo e muitas vezes as pessoas acabam se afastando de querer fazer com que o problema fique pior ainda. Mas, saiba vocês, eu estou dizendo aqui de uma forma científica, a melhor maneira é você conversar com alguém. Por quê? É você poder dividir aquilo com alguém, alguém te ajudar a dar uma mão. É pedir uma mão, é que nem você for carregar um peso de 100 quilos. Eu acho que dificilmente alguém de vocês consegue carregar um peso de 100 quilos. Né? Uma tampa de vidro grande, uma mesa que pesa 100 quilos. Se você pedir ajuda para alguém, para uma pessoa, para 2, para 3, vezes para 4, aquilo vai ficar melhor. Né? Nossa, mas eu vou aborrecer as pessoas com a minha mesa? Eu acho que é a melhor maneira, né? Pedir ajuda. Às vezes a gente tem dificuldade de falar isso, às vezes o outro tem que perceber, né? Que eu estou falando, como é que você percebe uma pessoa que está precisando conversar? Ela está quieta, está silenciosa, ela não está bem, você percebe que ela não está bem, aí você pergunta, está tudo bem? Você abre até um espaço. Mas às vezes a gente também consegue abrir um espaço. Você tem um minutinho para conversar comigo? Estou precisando conversar uma coisa aqui que está me aborrecendo. Né? Você tem um minutinho? Posso te ligar? Posso passar aí na tua casa? Né? Eu acho que a maioria das pessoas tem prazer em ajudar. Né? Eu acho. Principalmente quando você tem a humildade de tipo assim, estou precisando conversar com você. Né? Não esqueça disso. Você ficar no silêncio é o pior lugar. Tá? Então, tenta achar uma maneira. Consolação. Consolação Miranda. Júlio, já passei por momentos extremos ao quadrado. Jamais me passou pelo pensamento tirar minha vida. Existem pessoas propensas ao suicídio? Puxa, nós estamos falando disso, Consolação. Porque, como você disse, já passou por situações, mas jamais passou pela sua cabeça fazer isso. Mas, às vezes, Consolação, quando o sofrimento é tão grande e você não consegue suportar a mesa lá de 100, você começou numa situação, você falou, eu vou levar essa mesa aqui eu carrego, essa mesa eu levo. Aí você põe a mesa aqui, você dá um jeito e tal, chega uma hora que a mesa, ela é além do que você pode suportar. E o que acontece? Você pode soltar a mesa, né? Seria melhor a mesa cair. Não pode quebrar, não pode, eu peguei essa mesa, não posso quebrar. Você vai colocando a mesa onde? Em cima de você. Você vai colocando a mesa em cima de você e a hora que vê você cai, a mesa cai em cima de você, ou cai em cima do seu pé, ou cai dando mais prejuízo, mais danos ainda. Então, isto acontece, tá? Consolação, infelizmente, mas acontece com nós. Viviane Marcuse. É muito louco. Faço terapia uma vez por semana, porém, a sessão falou muito mais. Tem semana que eu não quero ir, muito confuso mentalmente. Ela está dizendo do processo de quando você começa a mexer nas tuas teias de aranha. Quando você começa a mexer nos teus pensamentos, nos teus sentimentos e nos teus sofrimentos. Quando a gente começa a mexer nessas coisas que muitas vezes estavam lá fechadinhas, guardadas, fechadas, a gente vai fazer o quê? É como uma limpeza. Você entra numa casa arrumadinha, né? Arrumadinha, você fala, nossa, que casa arrumadinha. Mas aí você começa a mexer debaixo da cama, você fala, nossa! Aí você tipo assim, começa a ajudar a pessoa a limpar aquilo. Você começa a falar, você deixou debaixo da cama, aqui tem isso. Como é que você está sentindo com isso? Eu não quero saber disso, eu não quero. Aí eu quero esconder, eu quero fechar. Então, quando você passa por uma faxina, você já fez faxina em casa, não dá uma revolução, não fica aquela coisa confusa, misturada, aquela coisa feia, aquela coisa
Pior, nossa, o que eu fui fazer? A minha casa estava arrumada, olha o que eu fui fazer em casa, pelo amor de Deus, e agora? Como é que eu faço com isso? Que tá tudo, olha só, e se alguém chegar aqui e ver essa casa desse jeito, como é que eu faço agora? Calma, você está com um especialista, você está com uma pessoa ali, com um faxineiro, né, de plantão, que ele vai ajudar você, ele não faz sozinho, tá? Quem vai fazer é você. Então ele vai te ajudar a fazer a faxina na sua casa. Ele vai te ajudar. Confie nisso, né? Ele vai te ajudar porque às vezes você mexe numa coisa, aquilo que você imaginou que estava bonitinho, faz assim, bluf, né? Amplia. Por quê? Porque o problema estava todo amacetado assim. Você vai fechando em papel, você vai fechando o papel, aí você abre o papel, a hora que você vê o papel é desse tamanho. Mas só o fato de você estar podendo fazer isso e a outra pessoa está do outro lado, vendo até o tempo que você aguenta, que você resiste, ela vai abrindo, vai mexendo, aí numa sessão você vai, costura um pouco, fecha um pouco, deixa lá, daqui a pouco você volta, você vai mexendo, você vai ampliando, você vai... Daqui a pouco a tua casa ela vai estar um pouco mais leve, né? Que é o que a gente sente quando a gente consegue aliviar algumas coisas que estão lá guardadas. A gente sente uma certa leveza, que a gente conseguiu superar aquilo. Então, o melhor caminho é faxina. Mesmo que a faxina faz tudo aquilo na casa, né? Aqui tem a Sandra. Podemos dizer que a pessoa se suicida para matar aquilo que está fazendo sofrer. A tendência é porque é se livrar do sofrimento. Qual que é a nossa ideia de se livrar do sofrimento? Acabar com aquilo. Porque a partir do momento que você fecha as luzes, apaga as luzes, a gente tem uma sensação que aquilo acaba. De uma certa maneira, nesta vida, acaba. Acaba porque quando a gente morre, a gente para de pensar, a gente para de sentir. O nosso corpo, ele apodrece. Agora, existe a questão espiritual disso. Eu não sei como é que é para cada um, né? É essa mentalidade, mas como é que você pensa a respeito do pós-vida? Mas existem muitas, acho que a grande parte, 99% das filosofias espirituais, elas veem a morte, elas veem o suicídio como um ato equivocado, errado, que acaba trazendo mais prejuízos do que solução. A princípio você resolve um problema, é que nem você matar alguém, né? Você está com um problema com alguém que fica lá, né, te deixando numa situação extremamente difícil, você vai e dá um tiro nela. Você matou a outra pessoa. Mas, muito provavelmente, aqui nessa vida, pode ser descoberto o que você fez. E o que você fez vai ter uma penalidade. Na nossa sociedade existe o judiciário que cuida dessas coisas. Eu imagino que espiritualmente a gente também, muitas vezes, a gente vai ser responsável pelos nossos atos. Mesmo que o ato seja de um sofrimento tamanho que não tinha solução, aquilo acho que passa por um juízo, passa por uma discussão, né? Não vou entrar nesses detalhes para a gente não aprofundar nessa parte, que não é a minha área para a gente comentar a respeito de uma forma mais enfática. Silvia, pedir ajuda para a pessoa certa, porque senão, ao invés de ajudar, pode piorar. Neste momento, o melhor a se fazer é o acolhimento, sem julgamento, é ouvir, ouvir e ouvir, né? Então, Silvia, muitas pessoas têm essa capacidade de estar neste lugar, né? De ouvir. Até amigos, mães, pais. Por isso que a gente falava do padre antigamente, né? Você ia fazer confissão com o padre e você ficava lá falando, papai, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele, né? E ele ficava ouvindo, né? E muitas vezes, quando ele tinha uma sapiência legal, no final, ele pedia para você rezar, né? Muitos acabavam querendo julgar e falar e condenar, que não ajudava muito, né?
Então, o fato de você poder falar é 50% do caminho, né? E você falar com a pessoa certa, como você está dizendo, é o melhor caminho. Mas muitas vezes, mesmo quando não existe a pessoa certa, uma pessoa que está às vezes próxima de você e que percebe isso, que te dá uma dica, você não está bem, né? Não estou bem, não estou legal. Então, só esse fato de você poder assumir que você não está bem, não está legal, para uma pessoa que percebe isso, mas o que está acontecendo? Aí vai depender da relação que você tem com ela, se é uma pessoa curiosa, se é uma pessoa que quer te ajudar, se já te ajudou, etc. e tal. Então, dá para você abrir esse diálogo, abrir essa conversa. Como eu já disse desde o começo, é melhor você abrir uma conversa até com quem não possa te ajudar. Ou possa você imaginar que vai piorar as coisas para você. Porque muitas vezes, só o fato de você poder falar ou você ter consciência que você não está bem, que você não está legal, que você está angustiada, só o fato de você poder verbalizar isso já é meio caminho andado. Porque muitas vezes a gente vai fazendo assim com a gente, ó, vai pondo uma telha aqui, outra telha aqui, outra telha aqui, outra telha aqui, para a gente achar que a gente está protegido. Mas é aquilo que eu falei da faxina. Aonde a gente vai jogando as coisas? Debaixo da cama, debaixo dos móveis, debaixo do tapete. Passa por cima as outras coisas. E aquilo vai ficando lá debaixo, né? Então, você imagina que vai ficando sujo. Né? Vai ficando sujo, de repente dá para ter ideia já de como fica isso, né? Então a melhor maneira, eu acho, de poder é poder higienizar tudo isso, poder... Nossa, tem bastante pergunta aqui, gente, espera aí que eu vou chegar aqui. É poder higienizar isso, ok? Deixa eu ver mais alguém aqui que deixou mensagem pra gente aqui, para a gente poder conversar. Está. Deixa eu ver mais. Gente, manda sua pergunta que a gente vai conversar sobre ela aqui. Eu não sei. O ato suicídio é um ato premeditado? Não, é impossível. Um ato suicídio. O suicídio é um ato impossível ou premeditado? O ato suicídio, ele é impulsivo ou premeditado? Cadê onde eu vi isso aqui? Eu vi isso aqui, agora estou tentando. O suicídio é um ato impulsivo ou premeditado? Estou abrindo aqui aqui. Sumiram alguns aqui. Eu tinha visto que se eu assim não consegui ver quem que mandou, se o ato suicida ele é premeditado ou ele é impulsivo, né? É bacana essa discussão aí porque ela vai para os dois lados, né? Ela tem ingrediente do impulsivo e do premeditado. Nossa, esse assunto é tão grande, vamos ver como é que eu consigo responder. Porque depende muito da pessoa, né? Depende muito de quem está vivendo esse processo, de quem está passando por isso. Grande parte das pessoas que passam por esse processo, ele é premeditado, né? A pessoa premeditado no seguinte aspecto: ela não pensou uma vez e já fez naquele momento, tá? Então, a partir que ela não fez, ele perde a função do impulsivo, do instintivo, né? De uma reação tempestiva, de uma ação inusitada, um desespero, né? Uma reação de desespero impulsiva, como a agressividade, muitas vezes é um ato impulsivo. A pessoa bate em você, impulsivamente você bate nela, a pessoa te fala uma coisa, impulsivamente você repele aquilo também com agressão, né?
Estou tentando, estou chegando lá, gente. Então, o premeditado, é que tem bastante pergunta aqui que eu não vi. Manda a sua pergunta. O premeditado, a maioria dos atos suicidas, eles são premeditados, sim. Eles são premeditados porque a pessoa já pensou uma vez e ela pensou a segunda, pensou a terceira. Isso tudo, gente, silenciosamente, tá? Porque raramente ela consegue dizer aquilo para alguém, que ela está pensando naquilo. Porque as reações de quem ouve isso, ela é tipo assim, muitas vezes tempestiva. Tempestiva, você tá louco pensando nisso? Pelo amor de Deus, para com isso. Para com essa situação que você está falando, que horror, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem medo da reação do outro, de poder falar uma situação dessa, né? Mas ele é premeditado, porque isso tudo, gente, se constrói no vale do silêncio. Isso tudo, muitas vezes, a pessoa começa a pensar como ela vai fazer isso, se ela vai fazer isso com que, como que vai ser, né? Ela escolhe um método, né? Ela escolhe um método. E depois ela escolhe uma situação social, que ela esteja sozinha, que não esteja ninguém, que esteja perto, ela escolhe, porque aquilo é construído. O processo do suicídio, ele é, na maioria das vezes, construído. Mas o ato em si, ele é um ato de desespero. Desespero. O ato em si, de você dar Imagina de você dar um tiro na sua cabeça, ninguém faz aquilo com prazer. Por quê? Aquilo gera sofrimento, né? Mesmo que você tome um veneno, que você acha que você não vai sentir nada, o processo de você vir a falecer é algo extremamente doloroso para o nosso organismo. O ato, vou dar um tiro, mesmo o ato disso, ele é desprazeroso, você não tem prazer naquilo. Ele é premeditado porque é visto como a solução. Essa solução que muitas vezes a pessoa criou sozinha. Ela está lá dentro do vale do silêncio e ela está construindo isso sozinha. Então, por isso que eu falei, a comunicação, a conversa é a melhor maneira de poder lidar com isso. Não tem situação mais assim virtuosa para o suicídio do que ele ficar sozinho, do que ele ficar isolado, do que ele ficar sem poder falar com alguém. Então, ele é premeditado e ele ao mesmo tempo é impulsivo. Para se livrar de um sofrimento, você vai pensando as razões. Não tem jeito, não tem jeito. A única maneira que eu vejo é me matar. E aquilo começa a criar corpo e coragem dentro dele. E a pessoa vai se propondo a ter coragem como um único método, uma única forma de poder se livrar daquele sofrimento. Então, ele, muitas vezes, é uma combinação do instintivo com o premeditado. Mais alguém aqui? Eu estou tentando achar as perguntas de vocês, porque misturou tudo aqui. A maioria dos casos são premeditados, gente. São premeditados. A pessoa ela escolhe o método, ela escolhe o momento, ela escolhe a situação, ela escolhe o dia, ela escolhe a hora e ela faz. Tudo dentro do vale do silêncio. Ok? Quem mais?
Estou tentando ver alguma pergunta de vocês aqui. Ok? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, então acho que nós podemos já fechar. É ruim, né, falar isso, né? Porque a gente acha que a gente fechando um assunto, a gente resolveu sobre ele. Eu acho que esse assunto, gente, a gente vai fechar aqui hoje e a gente não vai resolver sobre ele. Porque ele faz parte da vida, ele faz parte das nossas decisões, eu acho que equivocadas, eu acho que sempre existe uma possibilidade, eu penso dessa maneira, principalmente nessas situações de sofrimento, eu acho que ela existe possibilidades e possibilidades. E eu acho que a gente tem que ter inteligência, sabedoria, paciência, tolerância, humildade para a gente procurar ajuda. Uma das principais condições da gente procurar ajuda é humildade. A gente sentir que a gente não está podendo e que a gente precisa de ajuda. No Face eu não estou vendo mensagem, no Instagram sim. Então, a humildade é aquela condição de você perceber que você está sofrendo e que você precisa da ajuda. Nós podemos fazer isso. Eu acho que é um caminho que nós podemos fazer. E saiba você de que quando você estiver fazendo isso, você vai estar fazendo pelo seu bem, pela sua vida, pela sua saúde. O silêncio não é o melhor lugar. A solidão não é o melhor lugar para isso. O ficar sozinho ou sozinha não é o melhor lugar para essas coisas. Para a gente conviver com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Desculpe aqueles que cultivam o sofrimento, que adoram sofrer, que adoram reverenciar o sofrimento, mas eu trabalho do outro lado. Eu trabalho do lado de que a gente pode elaborar melhor os nossos conflitos, as nossas questões mais difíceis, mesmo que seja para a gente aprender com aquilo que a gente não consegue superar. Porque tem coisas que são intransponíveis, são muito difíceis de superar. Mas quando a gente consegue ter a humildade de perceber que aquilo que nós estamos vivendo, a gente não tem condições de elaborar naquele momento, já é meio caminho andado. Eu vivencio isso muito com as mães de suicidas. É uma coisa que, por exemplo, aquilo tem muito assim, perspectiva de uma solução. Que a solução muitas vezes não existe, né, gente? Tá feito, tá feito. Então, cabe a nós condições, através dos nossos pensamentos. O pensamento nosso é a nossa matéria-prima. Ou a gente vai para a elaboração ou vai para o suicídio, qual o caminho? Pensamentos. A gente faz tudo isso pelos nossos pensamentos, que podem ser agendados, que podem ser promovidos, que possa ser previsto, ou que muitas vezes, quando a gente não tem condições de suportar, ele pode ser impulsivo. Mas quem promove tudo isso são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles precisam de movimento. Se eles não têm movimento, eles atrofiam a gente.
eles atrofiam. Então é possível que a gente tenha condições melhores quando a gente consegue elaborar tudo isso, ok? Só para a gente finalizar, eu vou ver aqui a Consolação e a Débora. A Consolação nos escreve o seguinte: é terrível se colocar no lugar de uma pessoa com tamanho sofrimento na alma e nos pensamentos. Consolação, você vê que no começo ele diz, é difícil, isso não aconteceu comigo, dificilmente eu chego a esse ponto, mas é terrível se colocar no lugar de uma pessoa com tamanho sofrimento na alma, nos pensamentos. E elas precisam da gente, Consolação, elas precisam da gente para poder mexer a massa, né? Não deixar essas coisas ir ficando debaixo do tapete, debaixo da cama, né? A Débora pergunta, existe depressivo que não quer se livrar do sofrimento? A maioria, Débora. Vocês vão falar assim, a Débora está perguntando, vou ler de novo para vocês. Vocês estão vendo aí. A Débora está perguntando, existe depressivo que não quer se livrar do sofrimento? A maioria. Poxa, mas a pessoa está vivendo aquela tragédia, aquele sofrimento, e ela não quer se livrar disso. Eu vou tentar resumir em poucos fatores, tá, Débora? O primeiro é a situação, a base disso tudo é narcísico, tá? Mas ela é meio complicado para a gente tentar assim, falar só isso. A base é narcísica porque ela é tipo assim, aquela coisa que tipo assim, isso não é para mim, eu não acredito que eu estou tendo que viver isso. Ela vai no sentido de que você tem uma percepção, às vezes, de você um pouco elevada, e acontece que muitas vezes você tem dificuldade para transpor isso daí. E quando você se vê com dificuldade de transpor isso daí, aparece inconscientemente um processo de culpa que fica o tempo inteiro te martirizando, o tempo inteiro te cutucando, sabe? Como você fala assim, nossa, aquela pessoa tem o dom de chegar e tum, o dom de chegar e tum. Esse tum é machucar, falar coisas que às vezes, ao invés de ajudar, deixa a pessoa mais aborrecida, a pessoa chateada, ou a pessoa a pensar. Então, quando a gente tem um ideal muito alto, né, e a gente não está conseguindo nos satisfazermos na medida daquilo que a gente quer, porque na medida do possível é realidade, né? Na medida do que eu desejo, eu necessito e eu quero ser, aí já entra a questão narcísica, porque a questão narcísica ela quer que você tenha um resultado e viva sempre muito acima daquilo que é possível. Então aquela pessoa extremamente exigente. A maioria dos depressivos são exigentes, eles não são relativos, eles não são concordados, eles não são resignados. São bravos, são exigentes, Depressão não pega em gente mansa, eu nunca vi depressão pegar em gente mansa. Minha mãe era mansa, meu pai era bravo, meu pai vivia em depressão, minha mãe nunca teve, né? A depressão pega muito em gente brava, né? Em gente poderosa, em gente que tem essa exigência, né? Porque uma das coisas, tá? Tem depressões e depressões, mas as maiorias depressões psíquicas, né? Elas vêm pela culpa, a culpa de você, às vezes, não ter tido um bom resultado naquilo que você deseja, não só deseja, mas aquilo que você tem que ter. Desejar e querer é uma coisa, ter que fazer é outra, já vem com princípios já superegóicos, que a gente chama daquela juízo nosso que exige, né? Então, a Débora coloca uma coisa que a gente fala assim, mas é possível depressivos que não querem se livrar do sofrimento?
Porque o sofrimento, ele vira uma constância, né? Sempre você está pegando aqui, pegando ali. Então, para se livrar disso, Débora, é uma libertação que precisa ser feita muitas vezes dentro de processos que a gente chama de valores internos, né? Tem que dar uma reestruturada na base psíquica, que ela é muitas vezes formada no sentido de uma exigência, de uma severidade, de uma obrigação, de sabe aquelas coisas que pessoas que estão sempre se propondo a fazer o melhor, a fazer... É bacana, é super legal, mas quando a pessoa tem condição de suportar e pensar sobre isso, ela evolui. Quando ela não consegue, ela fica só no sofrimento. Ela fica patinando. Ela patina, patina e não sai do lugar. Por isso que ela vive, né? Ela não quer se livrar desse sofrimento, porque aquilo virou uma constância cobrança, uma constância pegação. Estou tentando usar palavras mais fáceis, uma constante pegação, que aquilo fica uma constância. A pessoa está sempre rabugenta consigo mesmo. Está sempre pisando no meu pé, não dá um tempo. É toda hora, né? Toda hora, pá. E isso gera um sofrimento que muitas vezes as pessoas acostumam com aquilo ou até tentam se fortalecer para suportar a pressão que vem de dentro, né? As grandes pessoas, muitas vezes, os afortunados, eles têm essa pressão dentro deles que eles conseguem evoluir, né? E a grande parte não consegue evoluir conforme os seus ideais narcísicos, aquilo que você quer para você. Então a pessoa começa a patinar, e começa a descer, né? Quando ela começa a descer, ela já entra num processo depressivo, aí ela fica ali naquela lagoa, né? Anos e anos numa lagoa depressiva que fica o tempo inteiro, desculpa a expressão, enchendo o saco, né? Então é possível se livrar disso? Também é possível se livrar disso. Ok, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês, da gente poder conversar algo tão importante que é sofrimento humano. Sofrimento humano a gente precisa conversar, precisa ouvir. Porque nesse processo que vocês estão aqui fazendo comigo, por isso que eu chamo de live terapia. Porque o processo, às vezes, a gente ouvir o outro, e coisas que nos tocam, coisas que nos pegam, ajuda a gente a dar uma elaborada no processo aí, no angu, né? Entra alguma química, às vezes nas minhas palavras eu trago alguma química que é pensamento, né? Algum pensamento diferente, algum pensamento novo que você vai lá no teu angu, lá na tua massa e fala, pô, mas eu só tô pondo debaixo do tapete, eu só tô só me recriminando, eu só tô só, né? Eu só tô só me fazendo, né, sofrer. Existe isso, né, Maria Rita? Obrigado, assunto muito importante. Sandra, podemos dizer que você está fazendo sofrer, consolação é terrível, faço uma vez por semana, ouvir, muitas vezes procuramos ajuda, então acho que eu consegui responder a maioria. Se eu perdi alguém, eu peço desculpas, mas eu acho que a gente acabou falando bastante coisas a respeito do que eu tinha hoje um pouco para falar. É um assunto muito extenso, mas volto a dizer, isso que nós estamos fazendo precisaria ser multiplicado, né? O vale do suicida é o vale do silêncio. Então, vamos quebrar o silêncio, vamos poder conversar, que é o melhor lugar. E mesmo que isso seja difícil, procure, né? Tenha humildade, tenha a sabedoria de fazer isso por você, para você, ou para alguém que você ama, para alguém que você gosta. Sempre existe uma possibilidade de nós melhorarmos, sempre, tá? E isso vai depender muito da nossa capacidade de pensamento, para a gente poder lidar com os nossos próprios pensamentos e sentimentos, né? Para isso que existe a psicoterapia, para que a gente possa digerir e evoluir como pessoas, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente está aí se vendo toda segunda.
Na próxima eu acho que nós vamos conversar sobre o livro Perdas e Danos. Teve uma amiga que leu, gostou muito, e a gente vai conversar bastante coisas disso tudo que a gente já está falando. Até lá no livro tem uma parte que eu falo desse assunto suicidas e falo dessas 4 opções que eu falei com vocês hoje. Se livrar de um sofrimento, deixar o ônus para alguém, um ato de vingança contra si mesmo, ou muitas vezes um ato de heróico, né? De acabar com a própria vida. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês.